Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante e intrigante. Antes da segunda vinda de Cristo, estes 4 sinais acontecerão. Preparem-se para uma jornada de descobertas e reflexões profundas. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like se gostarem desse tipo de conteúdo. Vamos lá! Antes da segunda vinda de Cristo, estes 4 sinais acontecerão. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever sobre o início de nosso mundo de maneira autoritária. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará, e isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse a hora e para que não o interpretassem erroneamente. Devemos ser gratos porque Jesus foi tão direto em compartilhar o que o futuro reserva para nós. Algumas pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos, no entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões, com 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia. Desde o início até o fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se tornaram verdadeiras literalmente, de acordo com as Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se concretizaram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes dos eventos. Não é preciso muita confiança para acreditar que os restantes 19% também acontecerão, o que é uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% certa para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Daquelas restantes, a maioria delas está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se tornar realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver esses eventos ocorrerem antes de buscarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar, mas o que devemos assistir? Não podemos ficar parados e observar as nuvens, esperando por sua aparição, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e observarmos os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então, vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram: quais serão os sinais ou indicadores de sua volta? O que devemos fazer se não soubermos quando isso vai acontecer? Para essa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus que ele respondeu de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele apresenta uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, conforme registrado em Mateus 24, versículo 13 e 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele particularmente e disseram: dize-nos quando tudo isso acontecerá. Qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixem que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso será apenas o início das dores de parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores.
muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A maldade se espalhará por toda parte, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta boa notícia do reino será pregada em todo o mundo, para todas as nações. Então o fim virá. Virá o dia em que verão cumpridas todas as profecias de Daniel, o profeta, sobre o terrível sacrilégio, o abominável invasor, de pé no lugar santo. O leitor atente bem a isso. Então, os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. A pessoa que estiver no terraço de sua casa não desça para pegar seus pertences. A pessoa que estiver no campo não volte para pegar sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá uma terrível tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Se alguém disser, olhem, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos messias e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, ele está no deserto, não saiam, ou, vejam, ele está dentro da cidade, não acreditem. Pois assim como o relâmpago surge no leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol será escurecido, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, no céu, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um som forte de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendam uma lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo a porta. Eu lhes asseguro que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No entanto, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos no céu nem o Filho, a não ser somente o Pai. Naquela época, Jesus deu 4 sinais distintos de sua vinda. Agora, vamos examinar esses 4 sinais. O primeiro é claramente desastres no mundo e dimensões, como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos certamente estão acontecendo, mas têm ocorrido por mais de 1000 anos e estão se intensificando. Portanto, já estamos nesse primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não sermos enganados, e ele repete isso várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele adverte sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitarão da agitação causada por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas para locais desérticos, resultando em tragédias. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam serem os prometidos libertadores de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não devemos ficar alarmados, não devemos nos preocupar quando soubermos de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome. Ele diz algo surpreendente: esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Portanto, quando você lê sobre desastres na mídia, essas são dores que indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, não devemos ficar alarmados ou desanimados, não devemos ficar tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo prestes a nascer. Portanto, somos muito diferentes,
temos simpatia por aqueles que estão sofrendo com desastres e, esperançosamente, expressamos isso e ajudamos, mas em nossos corações, não ficamos alarmados. Estamos esperançosos, estamos procurando um novo nascimento de um novo mundo e, portanto, não ficamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbado, mas até mesmo regozijar-se e dizer: e esses são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Desastres no mundo são o primeiro sinal, a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo, o segundo são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todos os quais ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja, a maioria das pessoas terá seu amor resfriado quando toda a igreja estiver sob pressão, muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, sairão sob o fardo da perseguição universal, e o amor deles se esfriará. Isso é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado, uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está implicando. Falsos profetas podem ser fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas quando não há paz. Eles pregam a paz em vez de serem um desafio. Sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem, não vai acontecer. Jesus aconselha a continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o joio e o trigo crescem juntos, e quanto mais próximos ficam da maturidade total, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, então haverá ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos, é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado neste trecho. Jesus cita as profecias de Daniel e há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama de Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da dele, um tirano cuja chegada terá repercussões globais, mas estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol se apagará, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu se dissolverão, os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhas da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso, os cristãos exclamarão. O sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Antes disso acontecer, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará o retorno de Jesus. Então ele vem nas nuvens de volta à terra, e nos encontramos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica?
Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Então, Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se perderam. Ele diz: aprendam esta lição com a figueira, assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que, quando notarmos todos esses eventos acontecendo, sabemos que estamos lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazendo isso e diz que o verão está chegando. E virá da mesma maneira quando você notar esses 4 sinais, saberá que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas o interpretaram como uma alegoria. Para concluir, nossa pergunta para o dia é: qual é uma canção de adoração que o ajudou a se sentir mais próximo de Deus? Chegamos ao fim desta fascinante viagem pelos estes 4 sinais que acontecerão antes da vinda de Jesus. Agradeço a todos que acompanharam conosco essa exploração profunda e enriquecedora. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, é claro, se inscrever para mais conteúdos que desafiem a mente e alimentem a alma. Até a próxima jornada de descobertas. Fiquem em paz.